A paz do Senhor. Hoje eu quero ler lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui Deus estava falando com Abrão, né? Que no começo é Abrão, depois Deus muda a vida de Abrão e ele se torna Abraão. Deus dá um novo nome a ele e ele se torna Abraão, assim como sua mulher, que era Sarai. E Deus a dá um outro nome e ela se torna Sara. Mas falando sobre este versículo, Deus ali estava então dando uma ordem a Abraão para que ele saísse de sua parentela, para que ele fosse à terra onde o Senhor o daria. E Deus deu uma ordem, Deus deu uma palavra. E Abraão, ele ainda então, né? Abrão escolheu confiar no grande eu sou. Sem mesmo conhecê-lo, somente de ouvir a sua voz, ele escolheu confiar e escolheu temer ao grande eu sou, escolheu temer a sua voz, escolheu obedecer. E ele então assim fez. Saiu do meio de tua parentela e foi aonde Deus o ordenara. Ele saiu ali sem saber para onde ele estava indo, mas ele fez a vontade do Senhor e ele foi. Porque ali no versículo 4 vai dizer: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Anrã. No versículo 5 vai continuar: E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Anrã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então, Abraão, ele foi. Ali com sua esposa Sarai, Abrão foi com seu sobrinho Ló, foram para a terra que o Senhor prometeu. Escolheu então Abrão obedecer. Escolheu então Abrão, mesmo tendo que passar por dificuldades, escolheu obedecer à voz do Senhor. Escolheu fazer o querer do Senhor, porque ali ele entendeu que já não era mais o seu querer, mas sim o querer do Senhor que deveria ser cumprido. E ele foi. Talvez ali, aqui não vai dizer, né? Na Bíblia não diz, mas penso eu que ali Abrão sentiu medo, porque imagina você estar dentro da sua casa, do seu lar e receber uma promessa do Senhor, dizendo para você sair do seu lar, deixar a tua casa, deixar teus parentes e ir para uma terra desconhecida. Creio eu que Abraão ali sentiu medo, sim. Muitas das vezes ficou apavorado, mas ele foi, confiando no Senhor, ele foi. Confiando em sua palavra, na palavra liberada do Senhor para a sua vida, ele foi, confiante que o Senhor assim o faria chegar são e salvo naquela terra desconhecida, mas o Senhor ali o daria uma grande nação, porque assim o Senhor prometeu a ele que ele seria pai de grande nação. Então, eu acredito que Abraão sim sentiu medo, porque é humano, o medo é algo humano, a gente sente medo. Porque, como eu disse, imagina você estar aqui no seu lar, na sua casa, na sua parentela, e Deus te mandar sair para uma terra distante, sabe? E muitos missionários hoje em dia são assim, né? Porque quando Deus chama para a obra missionária, ele separa aquela pessoa para a obra missionária. Muitas das vezes aqueles missionários, eles vão para aquela terra, para uma terra mais desconhecida, onde eles não conhecem, e vão ali se arriscar, vão viver a obra, vão fazer, às vezes, como eu disse, muitas vezes arriscar a vida, porque às vezes vão para lugares onde existem muitas pessoas ali, né, que estão desconhecidas, então, mas eles escolhem confiar no Senhor e escolhem fazer a vontade do Pai, e eles vão fazer a obra missionária onde Deus os envia, seja em países de fora, seja até mesmo no seu próprio país natal, mas vão confiando no Senhor, confiando na palavra liberada, e eles saem de sua parentela e vão fazendo a obra do Pai, levando o evangelho para todas as nações. E é muito lindo esse chamado, o chamado missionário, a obra missionária é muito linda. E quando a pessoa recebe esse chamado e ele escolhe confiar e ele vai confiando, Deus ele provê. Assim como foi na vida de Abraão.
ele escolheu confiar e ele foi para uma terra distante e confiando na palavra do Senhor, ele foi e Deus deu a ele a terra prometida. Deus deu ali a terra de Canaã e ali Abraão fez o que Deus mandou. E ele então recebeu a promessa do Senhor, foi pai de nações. Abraão prosperou naquela terra enquanto viveu e teve filhos e ali sua geração se multiplicou. Ele foi ali então teve a Isaac, Isaac teve a Jacó, Jacó foi pai das 12 tribos. Então, através da vida de Abraão, saíram reis. E é muito linda a história de Abraão, porque sem saber para onde ia, ele escolheu confiar no Senhor e fazer a vontade do Pai. E é assim a obra missionária. Escolhemos confiar no Pai, escolhemos fazer a vontade do Pai. E não importa para onde Ele tem nos enviado, apenas vamos e fazemos a obra, porque se Deus tem mandado, a gente escolhe confiar. Que possamos escolher confiar todos os dias no Senhor, assim como Abraão, e ter a fé de Abraão em nossas vidas, uma fé inabalável, uma fé que obedece e faz a vontade do Pai sem questionar, apenas vai e faz. E essa palavra que possa guardar em seu coração, assim como eu venho guardada no meu coração. O chamado, quando Deus chama, apenas faça o que Deus tem mandado e obedeça. Não questione, não importa para onde Deus está te mandando. É um lugar distante, é um lugar desconhecido, mas vai e faça. E assim você vai ver Deus prosperar em tua vida, mas escolha obedecer ao Pai, escolha fazer a vontade do Senhor, assim como Abraão escolheu. E foi e fez a vontade do Pai. E ali o Senhor honrou a vida de Abraão. Então vai e faça a vontade do Pai. Mesmo que eu não conheço para onde eu estou indo, mas eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Senhor, e se Ele prometeu, Ele não vai me desamparar. Então vai lá e faça, cumpra o ID do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.